Muito boa tarde a quem vai estar aqui em direto para o Instagram, aqui mesmo à minha frente, e aqui também para o YouTube, para o canal do YouTube. Espero que estejam a ter um ótimo início de semana. Eu digo sempre isto, mas é verdade. Desejo mesmo que estejam a ter um ótimo início de semana, porque a forma como nós começamos, assim como começamos as manhãs, também dizem muito como está a nossa predisposição. E mesmo quando as coisas não estão tão bem, nós mudarmos um bocadinho o nosso registro faz toda a diferença ao longo do dia também. Espero que o fim de semana tenha sido espetacular. Por aqui ainda se sente assim o outono muito agradável. Hoje de manhã estive a trabalhar ao solinho, assim na varanda, o que acho maravilhoso. Não sei se tu também gostas de trabalhar no exterior, assim da tua casa, mas eu sempre que posso gosto. Eu sou o oposto, gosto assim de solinho, em dias de inverno, mas também muito borralhinho. Portanto, gosto assim de todas as estações, eu sou sincera, gosto um bocadinho de tudo e assim dá para apreciar também as várias coisas que as estações têm para oferecer. Pois é, hoje vou pôr aqui o contador também a exibir aqui o que vamos falar hoje aqui no direto e vou falar de um tema e penso que hoje vai ser um direto bem curtinho também, para não te amassar muito, mas é sempre com conteúdo de valor, por isso espero que seja de valor para ti e se sentires que tens algum desafio destes, comenta, porque às vezes as tuas questões, os teus comentários, os teus desafios também, são os desafios de outras mulheres que algumas delas, com vergonha, por exemplo, em comentar ou em expor-se, não dizem, mas pensam. E se tu comentares e se tu partilhares também os teus desafios, outra pessoa pode se identificar e perceber que não está sozinha. Porque os desafios, muitas vezes, que acontecem, é que nós achamos que só acontecem connosco e não é verdade. E assim desmistificamos aqui esta ideia de todos os outros são perfeitos, só nós é que não. Por isso, toca aí a desconstruir este conceito e esta ideia um pouquinho enraizada de uma forma errada também. Então, hoje vou falar de um erro quase escondido no teu visual. E já vou dizer aqui o que erro é este ou do que é que eu estou a referir. O que é certo é que este tema não vem por acaso. Este tema vem alinhado com o workshop que eu dei na passada sexta-feira. Foi um workshop fechado, foi assim muito exclusivo, muito intimista. Estavam lá cinco ou seis mulheres. Agora de cor já não me recordo. Eu acho que eram uma pessoa estava sem micro, mas eu acho que éramos 6 mulheres que estávamos lá reunidas e foi muito especial. Porquê? Porque dá para uma partilha muito mais próxima, muito mais pessoal. São partilhas que para mim reforçam muito também aquilo que eu estou aqui a fazer e cresço muito. E à meia-noite estava eu ao telefone com uma pessoa que esteve no direto a dizer-me o que é que achou, o que é que não achou, o que é que fez mais sentido e não. E às vezes as pessoas, é mesmo isto, é a necessidade também que nós temos de partilhar de uma forma às vezes mais privada, mas o que é certo é que também abri espaço para que isso acontecesse, para me darem o feedback. Por isso é que eu também te peço aí o feedback, para eu perceber se estou a tocar nos pontos mais importantes ou que possam fazer sentido aí, a ti desse lado. Mas o que é certo é que quando eu fiz o workshop e tivemos cerca de 2 horas e meia, foi muito a trabalhar no autoconhecimento da parte do corpo, que o corpo é o meu, ao longo dos anos, as mulheres têm tendência a começar a perceber que o corpo já não é exatamente igual, há transformações que se dão mesmo as pessoas magras, que continuam também magras, mas o que é certo é que às vezes sentem-se alargar de costas. Tenho uma amiga minha que eu sempre a conheci magra, é a forma dela de estar. Mas a partir dos 40 anos, ela disse que teve de alterar algumas medidas de roupa porque sente que está mais larga das costas. Há coisas que se vão alterando. Há mulheres que se apercebem disso, ou seja, vão percebendo e vão tentando readaptar as coisas, e o que é excelente, já reflete um pouco esse cuidado de autoconhecimento, de se perceber que há ali qualquer coisa que não está a funcionar e vão readaptando a roupa.
mas há outras mulheres que não, que acabam por continuar a cometer determinados erros ou a vestir-se como se vestiam, mesmo com as alterações que advêm do corpo, às vezes hormonais, muitas delas até hormonais, mas outras delas também por causa da alimentação, ou estás mais sedentária, mais parada, e acabar por o corpo estar ali num processo de transformação. Às vezes percebemos o que é que poderemos fazer, não é? Para alterar isso, outras vezes não. E ao longo do processo, quando tu não percebes o que é que podes fazer, ou acabas por não saber bem o que fazer e queres mudar, acaba por criar ali às vezes uma frustração, começas a desvalorizar, começas a querer não ligar, começas-te a esconder atrás da roupa. E é o que eu sinto que tem acontecido com algumas mulheres. É isto estar a acontecer. E acaba por ser um pouquinho grave. Mas o que é certo é que no workshop toquei em vários pontos. Elas começaram a perceber qual era o tipo de corpo, a silhueta que têm atualmente. Algumas delas perceberam que afinal não eram aquilo que tinham pensado que era o corpo delas. E é muito engraçado porque começas a ter uma perspectiva muito mais clara e como podes potencializar o teu corpo. Só que à medida que fomos falando de várias coisas, não é? Das várias silhuetas, coisas, pontos fortes, como é que poderiam valorizar também as peças que já têm ou as próximas que possam vir a adquirir, o que é certo é que várias delas, não é, foram entrando ali em alguns pormenores, fui falando também dos aliados, mas toquei depois neste ponto, que é o ponto que eu trago aqui hoje. Toquei no ponto de que muitas vezes, vou só aqui passar com o meu dedinho um pouquinho em cima aqui do Instagram, peço desculpa, mas pronto, foi aqui uma parte. Mas fui para um tema que não estava à espera que fosse um dos temas mais falados neste workshop. Eu toquei como um ponto a ter em consideração, mas o que é certo é que as várias mulheres que ali estavam perceberam que se calhar era um ponto que não estavam a valorizar e que estavam a cometer, algumas delas, alguns erros. Não são erros graves, mas podem se tornar um bocadinho influenciadores de algumas coisas. E estou a falar do quê? Sofia, que erro é esse? Do que é que tu estás a falar? Estou a falar daquilo que as mulheres costumam usar, que são a lingerie, são sobretudo os sutiãs. Não quer dizer que não seja a lingerie total, não é? A da cuequinha e a parte de cima, mas o que é certo, mais os sutiãs. Porque a parte de baixo, se está apertada ou não, nós vamos adaptando, vamos sentindo mais confortável. É um acessório, é uma peça que as pessoas têm tendência a escolher mais facilmente e a acertar. Mas o que é certo, para algumas mulheres o sutiã é um bichinho de sete cabeças. E o que acontece muitas vezes é a aquisição de forma errada desta peça. Pois é. Então, se não me conheces e estás a ouvir este direto e é a primeira vez que esbarras aqui comigo ou alguém te convidou a entrar aqui neste direto, eu sou Sofia Coelho, sou designer de moda e ajudo mulheres 40 mais a valorizarem a sua personalidade e aquilo que todas queremos, que é a nossa autenticidade, através da roupa, da nossa imagem pessoal, porque a imagem é um todo, e alinhando também com o nosso corpo. Então, quando começamos a alinhar isto tudo, nós também comunicamos de forma diferente. Olá, bem-vindas aqui ao direto, a Maria da Saudade. Um beijinho enorme. E é importante tu alinhares isto. Então, o sutiã, que muitas vezes é uma peça que não é barata, um bom sutiã, a lingerie boa e de qualidade, não é uma peça barata. Ou seja, há peças que tu adquires, ou t-shirts, ou peças mais básicas, que às vezes são mais baratas do que até um bom sutiã. Mas o que é certo é que não é por não se ver, não é porque é uma coisa habitualmente mais escondida, que nós sabemos que temos, não é? Mas o que é certo é que muitas pessoas acabam por descurar coisas que não se veem. O mesmo acontece com os pés, não é? Os cuidados com o nosso corpo em geral, mas hoje não é tema para isso, mas há muitas pessoas que acabam por descurar porque não se vê
está tudo bem. É como se não existisse, tipo avestruz. Mete a cabeça debaixo da areia e a vida continua sem que eu queira mexer neste assunto. Mas não, é errado. E existe, enumerei, fiz aqui um juntar de 3 erros, são mesmo, eu considero 3 erros, são se calhar fulcrais, que possas estar a cometer, porque eu vi a cometerem, algumas mulheres cometem estes erros, algumas delas partilharam comigo e eu também, antes de saber como é que estas coisas se faziam, ou ter esta noção e esta consciência, eu também os cometi e está tudo bem. Olá, boa tarde, aqui está aqui, muito bom, bem-vindas, mulheres espetaculares. Mas são 3 erros que eu considero. E partilhar isso, tu também tens ou já sentiste, fizeste assim algum destes erros. Não pela culpa, não quero que tu te sintas que estás a expor, mas mesmo para reconhecimento e para outras pessoas perceberem que não estão sozinhas e não é mau errar. É mau é quando nós temos a consciência que estamos a errar e continuamos a fazer o mesmo erro. Então, hoje vou-te falar então de 3 erros que eu tenho aqui, que eu considero que possas melhorar ainda mais o teu visual, impactares ainda mais o teu visual, se tiveres cuidado com estas 3 situações que eu partilho aqui contigo. Então, uma delas, e se calhar a mais importante e provavelmente aquele erro mais comum, é a escolha do tamanho. Há muitas mulheres que não sabem que tamanho onde o vestido sutiã. Ou fica bem nas costas, ou depois não fica bem no peito, e depois não fica bem ali, e depois a alça, e depois... E então, há pessoas e o erro que eu acho um bocadinho mais grave, porque às vezes não se percebe bem a copa, eu já fiz aqui um direto a explicar o que é cada medida. Se quiseres ir desse lado, depois eu posso te enviar, está tudo no canal do YouTube, os vídeos, já tem muito tempo esse vídeo, mas vai lá, pesquisa, porque está lá tudo, mas se quiseres depois também posso te enviar. Mas para além do erro de não saber bem, porque a maioria das pessoas dá para fechar atrás, é o tamanho. Mas depois a copa às vezes não é a mais acertada, porque a nossa medida de costas, muitas vezes, porque temos vários sutiãs do mesmo tamanho, mas com medidas diferentes de copa. Então às vezes é preciso adaptar, não é? A medida à volta do corpo, não é? Das nossas costas, da nossa circunferência de peito, e também da profundidade do peito. Há pessoas que são largas de costas e têm peito pequenino, e há outras que vestem exatamente a mesma medida de largura de costas, à volta do corpo, mas têm um peito muito maior, portanto não vai ser o mesmo género de sutiã. Assim como modelos diferentes de sutiã, às vezes veste-se uma medida de uma copa de e se calhar no outro modelo a copa já precisa ter outro tamanho, basta ser mais almofadado ou não, já faz diferença. Se for um caicai, também faz diferença. Se for um sutiã mesmo específico para ser caicai. Então é importante ter este tipo de cuidado. Mas há um cuidado que tu deves ter, que eu também já reparei que há mulheres que têm, que é não regularem as alças como deve ser. E não são poucas as que fazem isso. Há pessoas que compram sutiãs, o que estiver já na loja, a medida que já estiver na loja, aquela medida standard que eles metem para ficarem pendurados, muitas vezes as pessoas levam para casa e é assim que usam. Então, às vezes, está tão repuxado o sutiã, ou pode haver também aqui outro erro, que é o que vem a seguir, que às vezes até, como a alça está tão justa, até atrás, em vez de estar direito nas costas, está repuxada e já faz um arco, não é? Porque não tem espaço, então até tudo está fora do sítio e começa a ficar completamente deformado. Ó Sofia, está bem. E o que é que isso tem a ver com a imagem? Tem muito. Porque a nossa roupa, caso não tenhas reparado, agora vais começar a olhar com outros olhos. A nossa roupa, como nós mulheres temos peito, não é? Pouco ou muito temos, mas as peças femininas
não são iguais às masculinas, porque nós temos um tipo de corpo que os homens não têm. Mas nas crianças o formato é praticamente igual. Porquê? Porque o corpo de uma menina ainda é muito parecido com o do menino, porque ainda não está desenvolvido. Mas numa mulher, numa pessoa mais adulta, existem pormenores na roupa, que são os cortes da roupa, que especificamente assentam de uma determinada maneira. Ou seja, as peças têm, dependendo do modelo, não é? Do design, mas elas têm o formato para encaixar o peito, podem ter pinças ou não de peito, mas se não têm visíveis, têm manipuladas para outro, de outra maneira, mas têm de existir. Porquê? Porque o nosso corpo é volumoso, tem volume. Eu não sou uma folha de papel. Se vocês me virem de perfil, não é? Nós não somos assim, de perfil. Nós temos volume. Eu tenho volume, assim como vocês têm volume. Há pessoas que têm silhuetas diferentes, não é? Têm os ombros mais largos, a anca mais larga, ou um maior volume do estômago, mas temos volume, temos formas tridimensionais. Então, é importante tu teres essa consciência e esta noção que é preciso regular bem o sutiã para que na roupa, quando tu usas a tua roupa, tudo encaixar bem. Porque senão, se a peça de baixo não está bem assente, em cima, a roupa que tiver em cima, muitas vezes onde tem essas pinças ou se tiver um efeito para ficar bem ali assente, depois as coisas não vão bater certo, os encaixes não vão bater certo. Então às vezes o peito começa a ficar esmagado, se for uma peça assim muito justinha aqui em baixo, aí aqui não me estão a ver. Se for uma peça assim muito justinha abaixo do peito, não é? Estão aqui a ver o meu topzinho. Muito abaixo do peito, e se o meu sutiã não está a levantar o meu peito para a zona onde existe a caixa, não é? Para ter aquele volume encaixado, o peito começa a ir para baixo e a ser esmagado pela própria peça. E então, às vezes, isso acontecia muito quando, no atendimento ao público, quando os clientes iam experimentar roupa, às vezes eu pedia autorização para regular as alças, porque às vezes as pessoas já usam aquele sutiã há muito tempo. E até regularizaram o sutiã na altura, mas vai para lavar, lava-se, começa a ficar também mais usado, começa a ficar mais laço também, e às vezes a própria alça vai cedendo, e o regulador às vezes vai cedendo, e a pessoa não vai ajustando. E às vezes, até ficam diferentes, dependendo também do teu corpo. Podes ter necessidade de fazer o reajuste diferente, dependendo de cada peito, não é? Porque às vezes somos um pouquinho assimétricas. Mas faz conta que não é isso que está em causa. De forma inconsciente, tu tens aquilo com uma regulação que não é correta e às vezes depois até fica meio estranha a peça. E muitas vezes nós não sabemos o porquê e andamos ali a repuxar a peça e a consertar as coisas e está tudo por baixo. Está tudo por baixo. Neste caso eu vou dizer problema, mas às vezes é mesmo isso. Está ali escondido, começa logo de base para depois não ficar bem esteticamente a peça. Então este é o primeiro erro e é o erro que eu considero que seja mais comum. É onde eu vejo mais pessoas a cometer e onde eu tinha mais clientes com este erro, com este tipo de erro. Então eu às vezes pedia para consertar, elas deixavam, depois já nem tinha nada a ver, elas próprias diziam, assim até respiro melhor. Porquê? Porque tudo está a bater no sítio certo e na proporção certa. O segundo erro é um erro que eu também vejo com frequência, este erro. Às vezes de forma inconsciente, não é? E outras vezes pode ser intencional. Se for intencional, está tudo certo. Mas se não for, também não fica assim tão bem. Que é o quê? A cor. A cor do teu sutiã. Quando nós temos peças que são claras, imagina que eu estava aqui com uma peça, com uma blusa branca, por exemplo, se eu tiver um sutiã escuro, preto, com um tom muito carregado ou de muito contraste, vai-se notar. Depois acaba por não criar aquele brilho, aquela harmonia visual, porque o foco de quem vai ver no todo vai ser aquele pormenor que está ali, que se nota, que não é o objetivo de ser visto, mas está ali
a notar-se aquele contraste que nem sempre é bonito. Às vezes não, ou seja, queremos que a peça de fora até brilhe, até se calhar é muito bonita, e acaba por perder, por estar ali algo por baixo que se nota bastante com outro tipo de cor. E acontece com frequência isso. Por exemplo, quando tu tens peças rendadas, eu tenho uma blusa rendada e tenho de ver se faço isso, porque eu fiz um exercício a mostrar com efeito com estes erros dos sutiãs e ainda não pus o post, mas vê se eu coloco. Tenho uma peça que tem assim estes pormenores de rendinha, por baixo, estão a ver? Se eu tivesse aqui uma peça com um contraste grande, apesar disto, como é fininha esta renda, é estreitinha, quase não se nota porque ela quase que se junta muito, mas eu tenho uma peça com uma grande, a meio, uma grande tira de renda. A peça é vermelha. Não é? Ou as pessoas têm tendência a, se a peça é vermelha, se eu tenho um sutiã vermelho, vou pôr um sutiã vermelho por baixo. É errado, só se eu quiser, não é? Intencional. Mas o ideal é cor da pele. Porquê? Porque eu quero que a peça e aquele efeito de renda continue visualmente a existir e que não haja uma quebra de se ver ali a tira do sutiã, mesmo que seja um sutiã à cor da peça. Se a peça não tivesse aquela tira ali em todo o sentido da peça, não é? Na vertical, tudo bem, era uma boa escolha. Mas nesse caso, o ideal, e se eu quero valorizar a peça, meto a cor da pele, vai parecer que eu até nem tenho sutiã e vai continuar a valorizar a peça. E isto também é um dos erros que eu costumo ver. Até, por exemplo, peças de renda, completamente de renda, aí podemos brincar ao tom da peça ou ao tom da pele, por exemplo, e aí já é um jogo um bocadinho diferente. Mas agora imaginem que é uma peça de renda preta e eu meto ali um sutiã verde ou vermelho, ou um azul muito forte. Acho que perde aquela graça. Se a pessoa quer fazer esse efeito, está tudo bem, porque é forma consciente. Agora, é uma pena tu não gostares do que estás a ver e não percebes exatamente o porquê vem simplesmente da lingerie que não é a mais adequada. Na dúvida, mete cor da pele. Há pessoas que também me dizem assim, ó Sofia, então, e em roupa branca? Eu tenho uma blusa branca, vou usar um sutiã branco. Eu sou sincera, se a blusa for transparente ou assim um bocadinho transparente, eu gosto, eu às vezes também uso branco, mas às vezes é mais quando o sutiã está para lavar, mas habitualmente eu prefiro em peças mais translúcidas, que sejam brancas ou um branco sujo ou um pérola, usar a cor da pele. Em peças mais opacas, brancas, uso branco. Por norma uso branco, ou até um azul clarinho, se não se nota muito, e está tudo bem. Mas faz a diferença e aconselho porque faz um realce diferente. Se por baixo de uma peça translúcida branca usas o sutiã branco e usas um sutiã cor da pele, por norma vai ficar mais bonito e elegante a cor da pele. Pronto. A cor da tua pele. Pronto, escolha, porque há pessoas que são mais morenas, há pessoas mais clarinhas como eu, escolhe o sutiã com a cor do teu tipo de pele, para fazer um efeito mais natural, um visual mais natural. Porque qual é a cor da pele? É a cor da tua pele, não é? Isto nós também temos de ter esta noção e esta lógica. Sofia, então, e qual é, até agora, está a fazer sentido? Para as mulheres aqui que estão aqui no direto, faz sentido? Já cometeste algum erro destes? Ou já viste alguém cometer? Claro que a cuequinha também é importante, quando às vezes ela marca muito, quando é uma peça justa e marca muito, ou vinca muito, por exemplo, na barriga e estás com vestidinho e aquilo aperta-te muito, porque às vezes as mulheres querem uma cuequinha um pouquinho mais apertadinha, mas o que é certo é que, na dúvida, mete uma de cintura mais alta, porque se eu for apertar muito em baixo, na zona ali quase do umbigo, e se eu tiver um bocadinho de barriga, vai apertar e a barriga vai para algum lado, vai para onde tem espaço, portanto vai subir e vai se calhar fazer pior. Então, o ideal às vezes é aquela cuequinha mesmo muito mais alta, quase que bate, aquela cueca cinta, quase que bate abaixo do sutiã, porque ali fica uniforme, não se nota aquela quebra
e não notas ali aquele efeito de marcado, de apertado numa zona que é mais flácida. E então o ideal é mais subidinha ou não tão forte, mas não tão forte podes não te sentir tão confortável, portanto opta por uma cueca mais cinta. Eu mesmo no rabinho, pronto, se for uma cueca muito apertada e se tivesse uma calça ou uma saia muito justa ou um vestido muito justo, vai-se notar. O ideal é aquelas que não têm as costuras, por exemplo, ou se sentires confortável, uma cuequinha que não vá tanto em cima do rabinho, mas aí é uma questão de gosto, também é importante que a pessoa se sinta confortável. E isso é bom tu também experimentares, porque só vais sentir isso se experimentares, porque não adianta uma pessoa estar a dizer assim, Sofia, mas eu não me sinto à vontade com esse tipo de roupa ou de lingerie. Está tudo bem, há pessoas também, a minha mãe não gosta de usar caicais, era impensável eu estar-lhe a dizer para usar, porque ela não se sente bem, não é o estilo dela, não é a maneira de ser dela, e está tudo bem. Mas há formas de usar, ela também não usa nenhuma peça caicai, não é? Mas há formas de dar a volta à situação dependendo da peça que nós temos de exterior. Então, sem mais demoras, vou ver. Ai, tenho aqui um comentário. Ai, estava aqui meio escondidinho e não estava a ver. Olá, Sandra, uma boa noite para ti também. Um beijinho enorme. É bom ter-te aí desse lado agora, tão participativa. Já diz-me aí, já cometeste assim algum destes erros ou não cometeste, mas começas a ver assim de outra maneira estes pormenores? Diz lá aí, se quiseres. Então, vamos ao terceiro erro, que é um erro que não é. Há aqui outro pormenor que eu também quero falar, que é assim. Há um erro que também na escolha do sutiã e do tamanho do sutiã, que tu deves ter em linha de conta, que é, se tu tiveres um peito muito grande, por mais que às vezes a gente goste de determinados sutiãs muito bonitinhos ou pormenores de alças dos sutiãs, convém que tu optes por um sutiã com uma alça mais larga, para te dar mais suporte. Porquê? O que é que acontece em muitos casos? Isto está-me aqui a tombar um bocadinho. Deixa-me ver aqui. Ai. Eu acho que é mesmo aqui o suporte, que está assim meio fanadito. Pronto, fica assim melhor, porque eu acho que estava isto a começar a cair. E então é importante que tu tenhas em atenção que a alça é suficientemente larga e confortável. Já há sutiãs de peito para peitos maiores, bonitos, elegantes, sexys, que a tua confiança fica mesmo aí ao rubro. Porquê? Porque eu cheguei a ver ombros com depressões que não voltavam. Aquilo já parecia, sinceramente, porque são anos e anos assim, de buracos no ombro das alças e ferida. E a ferida de raspado, parecia ferida de queimadura, de fricção. Pessoas com peito muito pesado não usem coisas muito fininhas. Porquê? É como um garrote, é como eu ter uma coisa apertada, muito fininha aqui. Se eu tiver um cordel, uma fita aqui a apertar-me, eu vou ter um vínculo muito grande. Se eu tiver uma coisa muito mais larga, imaginem uma coisa a apertar o pulso, por exemplo, mais larga, uma faixa, já não vai ser igual. Porquê? Porque abraça uma área maior e tem mais suporte, não é? Se é para sustentar peso, tem mais suporte. A Sandra está aqui a partilhar connosco, eu vou ler aqui para verem. Olá, Ida, bem-vinda. A Sandra, sim, normalmente tem algum cuidado com o sutiã, faz muito bem, Sandra, porque muda o visual, e com a cueca também, não gosto de marquem a roupa, porque visualmente faz diferença. E às vezes nós só olhamos para a frente, não é? Olhamos ao espelho e só vemos a nossa frente, e depois atrás às vezes nem reparamos, ou não temos esse cuidado de ver, e às vezes são ali pormenores que, claro que é normal acontecer e está tudo bem, eu também cometo erros e acontece, não é? Mas quando nós temos essa consciência, essa noção, obrigada pela partilha, Sandra, quando temos essa consciência, essa noção, é completamente diferente, porque faz uma clareza diferente. E então, quando tu
tens esta necessidade de ter um suporte maior de peito, escolhe alças mais largas ou até aqueles sutiãs mais, que vão mais para baixo, têm uma margem maior, parecem quase cinta. E aí a câmara achou que eu queria aumentar, mas pronto, também estava na mesma. E fazem efeito de cinta, quase, vem assim, abraça um bocadinho, faz quase um efeito de espartilho, porque também te ajuda a ter também mais suporte e podes te sentir muito mais confortável. Às vezes uma pessoa anda muito tempo com o registro, que às vezes é errado, e depois quando experimenta o que devia ser o correto, fica maravilhada. E pá, andei tantos anos a passar mal, de certa forma, não é? E com dores, e no entanto havia formas de minimizar isso. Então, eu falei-te aqui de um estético, o primeiro é o tamanho certo, não ser o ideal, e depois a roupa também não ficar muito bem, muito estético, mas também no visual, na nível do assentamento da roupa, mas também este que é de saúde, não é? A parte do suporte, essas coisas é de saúde. O que eu te vou falar agora, e o terceiro erro que costuma acontecer também, marido da saudade, está tudo bem, é um que não é propriamente da saúde física, não é? Que estava aqui a falar, não tem a ver tanto com o estético, mas tem a ver com um beliscar da autoestima. E às vezes nós minimizamos isso porque não é propriamente visível, não é ter aqui uma dor, não ter aqui uma imagem, não é? Algo que se veja que aquilo está a acontecer, ou perceber que as coisas não estão bem encaixadas e é visível, mas este não é visível desta maneira, mas tem um impacto negativo, que é o quê? Usar peças estragadas, usar peças com manchas, que se calhar se eu te dissesse assim, tinhas coragem de dar isto a alguém, se tu dissesses assim, não, se tu tiveres peças em tua casa, que te digas não tinhas coragem de emprestar a ninguém, é sinal que tu também não devias estar a usar essas peças, porque estás a beliscar também inconscientemente, porque isto é muito inconsciente, a gente acha que isto não tem impacto, mas de forma muito inconsciente, tu estás a mostrar, estás a ordenar ao teu cérebro esse hábito, não é? De merecimento de algo que podia ir para o lixo. Ou seja, lixo para ti está bom, não há problema nenhum. Ó Sofia, eu sou poupada. Sim, eu também sou. Eu também sou. Mas tudo o que já não serve não te está a fazer a função da peça. Ah, Sofia, ela só tem uma manchinha. Tem uma manchinha, então metes para não uso para o teu trabalho. Metes para andar, quando fores limpar a casa, para andar no campo, para trabalhar, não. Para sair, não. Porque é como se tu estivesses a usar uma máscara, não é? E eu já contei aqui uma vez, não tem a ver com a lingerie. E não tem mal nenhum eu contar, porque isto é mesmo para mostrar que é a vida real a acontecer. Deixa-me minimizar isto. Vamos ver se se a câmara diminui. Eu agora já não sei. Ah, pronto, já diminui. Fiz aqui um gesto e ela aumentou, estava aqui em grande plano. Eu, antigamente, quando era mais nova, usava as camisas interiores. Hoje em dia uso alças, uso blusinha, coisinhas de alças, são as minhas camisas interiores, são as coisinhas de alças. Mas antigamente usava aquelas camisolas interiores de algodão normais, muitos anos, quando era miúda, até a adolescência, usava assim essas peças. E às vezes elas iam-se estragando, a minha mãe ia cozendo, ali nas axilas, um buraquinho ali, um bocadinho ali, mas a gente está por baixo, ninguém vê. Até que uma pessoa vai ao médico e pedem para despir. Eu jurei que nunca mais ia usar nada que não tivesse impecável. Pronto, às vezes é nesses momentos que a gente, pronto, faz as coisas, mas nós não precisamos que isso aconteça para nós usarmos, mesmo que ninguém veja. E isso é o melhor que tu podes dar a ti própria, não preciso que outras pessoas saibam, só eu é que se calhar vou ver o que está aqui, não é? Só eu é que sei a lingerie que tenho,
e o que é que uso e não interessa, mas que te valorize, que tu te sintas bem. E isto tem um peso emocional, um peso psicológico maior do que aquilo que tu imaginas. E eu desafiei na sexta-feira, que as mulheres que estavam presentes neste workshop que eu dei, no dia que fossem trabalhar, podia ser no dia a seguir, não sei, como era fim de semana, não sei se iriam trabalhar, mas no dia que fossem trabalhar, por exemplo, levarem aquela lingerie que habitualmente não usam, aquela mesmo toda XPTO, para usarem, para terem coragem. Ninguém vai saber, mas quando tu usas uma coisa toda espetacular, que está ali por baixo, que até gostas só de usar em ocasiões especiais, acham que a gente não muda também a forma de estar, a forma de andar, porque sabemos que está ali por baixo. Agora imagina, tu sabes que tens ali uma peça velha, estragada, já se calhar rota. Podes canalizar essa peça, mesmo que não queiras pô-la para o lixo, está tudo bem, se achares que ela ainda está minimamente, mas não a metas para o dia-a-dia, para o teu dia-a-dia. Mete para coisas pontuais, SOS, se for uma coisa tipo, olha, está ali em só eventualmente se precisar, mas eu nem uso, está ali quase parado, pronto. Se não quiseres ainda abrir mão. A partir do momento em que não tens usado e até te esqueceste dele, estar ali escondido, então sim, liberta-te e deita fora, porque assim abre espaço para entrar novas peças, mesmo que não entrem, liberta, tens ali mais airoso o teu espacinho e tudo. Já estou aqui a ler, aqui a Sandra está a partilhar connosco aqui outra mensagem, já me aconteceu uma coisa semelhante, nunca mais saí de casa sem estar em condições. E meias rotas, e pessoas, já não tem a ver aqui com o direto, pessoas que dizem, tive de descalçar os sapatos e tinha as meias rotas, ou, quer dizer, pronto, estão a ver. E então, não é? Qual foi o sentimento que uma pessoa tem? É um bocado constrangedor, não é? Então, e porquê que é constrangedor para um estranho e não é constrangedor para ti? Cada vez que tu te vês ao espelho, tiras a roupa, vês a lingerie e vês que a tua lingerie, com o teu sutiã, com a tua cuequinha, não tem condições também. Não é? Tu não tens vergonha daquela imagem. Porquê? Se fosse uma pessoa estranha ali, estranha, ou uma amiga tua, ou seja, tu se calhar já te inibias. Porquê é que para ti pode ser e para os outros já não pode? Entendem? Comecem a sentir essa parte, este terceiro erro, tem a ver com o psicológico, mas apesar de ser o último erro e parece que é aquele que é menos relevante, se calhar é o que tem mais impacto na forma que tu, a tua atitude, a forma de tu comunicares, a tua relação até com os outros, a tua postura. Porquê? Porque tu estás muito mais confiante de ti própria, estás para dentro, tu estás a trabalhar de dentro para fora. Enquanto a primeira ordem que eu falei aqui dos erros são muito mais visíveis, não é? Acabam por se ver exteriormente e não tanto interiormente. Por isso, muda, começa a inverter coisas, começa a olhar para as coisas, mesmo que estão escondidas. Olá, temos aqui assim agora mais pessoas aqui no direto. Mas muitas vezes, e a Sandra estava aqui a partilhar connosco, lá está, são coisas que acontecem que nós só pensamos nestas coisas quando ficamos envergonhadas com a situação ou no momento de estarmos numa loja ou médicos, habitualmente acho que a maioria se calhar é com os médicos. E depois sentimos assim, não é? Eu tinha necessidade disto, eu tinha necessidade de estar a fazer isto ou de usar isto. E se calhar não. Então começa aí a valorizar, porque tu és merecedora, és muito mais merecedora disto. Sofia, a lingerie cara. Mas também há a lingerie mais económica. Eu também tenho todo o género de lingerie. E há a lingerie boa, há a lingerie simples, há a lingerie com pormenores, há a lingerie lisa. Também há aqui um pormenor que eu te queria dizer. A Sandra aqui está a bombar. Sandra, muito obrigada pelas tuas partilhas.
Eu tive uma chefe no trabalho que dizia que, independentemente do que vestisse exteriormente, a lingerie tinha de estar sempre impecável. Ai, não, tem razão. A tua patroa tinha razão, porque isso fortalece por dentro. Porque tu sabes que estás bem por dentro. E vai-te criar aqueles reforços, aquelas vitaminas, aquelas coisas. Imagina, se eu tivesse que despir, eu pus logo isto na minha cabeça e já vão muitos anos, mas quando isso me aconteceu, eu era adolescente. Eu disse assim: se alguma vez estiver a almoçar ou tiver alguma situação em que suja a peça, de roupa, alguém me entorna alguma coisa, eu tenho de tirar, eu estou bonita na mesma por dentro, eu estou apresentável na mesma. Se eu tiver que tirar alguma peça, eu estou apresentável na mesma. E então tenham esse também cuidado convosco, sentir que estão bem, estão merecedoras, têm isso tudo. O valorizarmos o eu é muito importante para o nosso bem-estar. É mesmo, mesmo, mesmo. Né? E a nossa casa, não é? Temos aqui alguém mesmo ligado a isso. Toda a nossa envolvência tem muito a ver. E é assim, se tu, eu não quero alongar muito mais, mas muito obrigada pelas vossas partilhas. Só fazendo aqui um remate, quem não teve desde o início pode ver a gravação, pode ver que isto está sempre disponível. Mas este erro quase escondido, que muitas vezes nós não reparamos, eu enumerei 3 erros que eu considero principais. É o tamanho não ser o mais acertado, e aqui falamos também da recoloração das alças, dessas coisas todas, tudo o que é escolher o tamanho, a proporção certa, adaptar ao nosso corpo. A roupa é que se adapta ao nosso corpo e não o nosso corpo à roupa. Entendam isso. Existe muita roupa, existe muita escolha, existe muitos formatos de peças que nós, quando compramos, temos de ver. É preciso subir bainha, é preciso alterar ali alguma coisinha. Reajustem para valorizar o vosso corpo. Portanto, o mesmo acontece com a roupa de dentro, a lingerie. Depois, aqui é a parte de saúde, é a parte que também convém vocês terem este cuidado. Depois falei dos contrastes, às vezes não fica bem, cores que muito contrastantes com outras peças que não jogam ali muito bem. Há outro pormenor que eu não falei, que é, por exemplo, os sutiãs com rendas, por exemplo, o que eu aqui tenho tem renda, não é? E há os lisos. Há peças que não fica muito bem sentir-se a renda, porque às vezes não se percebe que é bem renda, não é? Porque dependendo de como a peça nos cai, e às vezes tem alguns volumes, algumas irregularidades a renda, ou terminações que não acompanham o sutiã na íntegra, e depois faz assim uns efeitos visuais estranhos, parece que temos ali se calhar coisas estranhas no corpo, e depois fica pior do que se fosse um liso. Às vezes queremos uma pecinha assim mais bonita por dentro, mas às vezes valoriza mais um liso para não criar ali irregularidades estranhas, dependendo da peça. Também é um pormenor a ter em conta. E depois falei deste último, e agora mais para o fim, falei deste terceiro erro, que é muito importante o teres em linha de conta, que é o erro de usar peças estragadas, danificadas, que já não fazem sentido tu teres, muito provavelmente. Então, são 3 erros que tu deves ter em conta. Começa a olhar com outros olhos, começa a ver se as alcinhas estão bem regularizadas, começa a ver se é o modelo certo ou o corte certo para o teu tipo de peça, para a peça que estás a usar. Começa a adaptar. Há muitos formatos de sutiãs, há muitas lojas com preços variados. Não precisas de estar com peças que não se adaptem a ti. Mas se tu sentires necessidade, e fica aqui o meu apoio também, não só neste levantar, neste tocar destes pormenores que às vezes podem-te dizer, realmente isto tem lógica, não é? Porque às vezes parecem coisas tão que a gente tira que já é uma coisa tão enraizada, não é? Parece que, não há dúvidas quanto a isso. Depois uma pessoa às vezes tem dúvidas. Há dúvidas, às vezes uma pessoa depara-se assim com estas coisas. Por acaso não costumo cortar os mesmos. Se calhar este já não tem, não. Este devo ter tirado. Estava a ver a etiqueta dele, porque às vezes eu deixo as etiquetas de algumas peças, quando não incomodam, deixo as etiquetas, mas este não tem. Mas às vezes é ler, saber ler a etiqueta, tira as medidas do teu corpo,
porque só assim é que consegues perceber o que é que aquelas legendas que trazem, principalmente os sutiãs, querem dizer e significam. Mas se precisares de ajuda com isso, ou se tiveres alguma questão, partilha, manda uma mensagem a dizer erro, por exemplo, basta só dizer isso, e depois a gente comunica, eu comunico contigo e dou-te apoio nesse sentido, se precisares. Ou se precisares de algum conselho, ou vestes, ou costumas vestir determinada peça com determinado sutiã e começa assim, epá, se calhar isto já não funciona tanto. Pede opinião. Se não queres pedir a outra pessoa, pede-me a mim e está tudo bem. E falamos. Portanto, fica aqui o meu apoio. Se quiseres fazê-lo, manda mensagem depois de veres aqui este vídeo. Muito obrigada pelas vossas partilhas, foram espetaculares. Vocês são sempre, é um espetáculo. Tenho aqui mulheres fantásticas aqui a assistirem. Um beijinho enorme. Para a semana, voltamos a encontrar-nos por aqui. Já sabem que a semana começa a segunda. Se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa não tem de ser necessariamente igual à forma como ela acaba. Por isso está sempre nas nossas mãos. Eu costumo dizer isto. Está sempre nas nossas mãos e, sobretudo, aqui a forma também como ela termina. E se puderes mudar um bocadinho que seja, basta uma mudançazinha pequenina que vai influenciar muito. Porque se fizeres tudo igual, o resultado vai ser sempre igual. Se alterares alguma coisa vai ser diferente. É como uma receita de um bolo. Se alterares um dos ingredientes, o sabor já não vai ser exatamente igual ou o resultado já não vai ser exatamente igual. Por isso, está sempre nas tuas mãos. Toca aí a mudar, toca aí a olhar com olhos de ver. Amanhã, quando fores vestir a tua lingerie e vestis a tua roupa, toca aí a olhar com outros olhos para a forma como tu vais adaptar as peças, porque, acima de tudo, deves-te valorizar a ti e não estás dependente de alguém que te valorize a ti. Um beijinho enorme, uma boa continuação. Qualquer dúvida, coloquem aí uma mensagem. Beijinhos e até para a semana.